Em 19 de dezembro de 2018, uma revolução começou a se espalhar por todo o Sudão. Após décadas vivendo sob o regime militar brutal do presidente Omar Bashir, os civis reagiram. Eles queriam uma democracia em seu país. Poucos meses depois, esses dois homens ajudaram a derrubar Bashir em um golpe e prometeram aos manifestantes o futuro que eles exigiam. 4 anos depois, esses mesmos dois homens estão em guerra um com o outro, dilacerando o Sudão e matando centenas de civis. Como o Sudão foi de uma situação para outra em tão pouco tempo? E como esses dois homens poderosos passaram de parceiros a inimigos? O Sudão tem uma longa história de golpes. Líder após líder foi derrubado por oficiais militares. As Forças Armadas Sudanenses, CSAF, agora conhecidas como Forças Armadas do Sudão, têm exercido tremendo poder no país há quase um século. E eles começaram a usar esse poder logo após o Sudão conquistar a independência do domínio anglo-egípcio. O primeiro golpe militar bem-sucedido ocorreu em 1958. Abdullah Khalil, um militar aposentado e primeiro-ministro em exercício, derrubou seu próprio governo civil para colocar o Sudão sob regime militar. Cerca de uma década depois, o coronel Jaafar Nimeri realizou outro golpe bem-sucedido, derrubando uma democracia de curta duração. 4 anos depois, o coronel Omar Bashir derrubou esse governo e se autoproclamou o novo chefe de Estado. Mas Bashir acabou sendo diferente dos líderes anteriores. Dado o padrão de golpes militares, Bashir sabia que poderia sofrer o mesmo destino que os líderes anteriores. Então ele usou uma estratégia chamada de blindagem contra golpes, onde ele se cercou de protetores, mas manteve cada um sob controle para que não pudessem derrubá-lo. Isso começou com as SAF. Durante seu regime, Bashir fortaleceu o exército e manteve uma relação estreita com eles. Ele dependia muito deles para reprimir a guerra civil em andamento no sul do Sudão, onde as SAF e milícias aliadas brutalizavam civis sob seu comando. Enquanto o exército estava ocupado no sul, outra guerra começou a tomar forma no oeste. Darfur estava em crise. As pessoas ali foram historicamente negligenciadas. A falta de suprimentos médicos e bens necessários, além da pouca representação no governo do Sudão, deixaram-nas agitadas há anos. Então, em 2003, enquanto grandes partes do exército estavam envolvidas no sul, grupos rebeldes atacaram as tropas na cidade de Darfur. Em vez de contar com as Forças Armadas do Sudão, SAF, o exército convencional, Bashir decidiu confiar e armar as milícias árabes locais na região, conhecidas como Janjaweed. Esse grupo era brutal e focado em eliminar rebeldes e civis de Darfur sob o comando de Bashir. Imagens de satélite mostram que o Janjaweed provavelmente destruiu mais de 3.000 aldeias. As tropas da SAF em Darfur também foram responsáveis por destruição lá. Ambos os grupos são acusados de assassinato em massa, estupro e deslocamento deliberado de civis. Juntos, eles mataram milhares de darfuris. Os eventos em Darfur mostraram a Bashir como manter seu poder. E ele recorreu ao Janjaweed em busca de outro protetor. Entre as milícias do Janjaweed, havia alguns homens em quem Bashir confiava e tentou trazê-los para o governo central. Mas havia um líder do Janjaweed em particular em quem Bashir confiava mais, o Mohamed Andandagalo, conhecido como Emeti. Bashir o chamava de Minha Proteção. Em 2011, a longa e sangrenta guerra civil chegou ao fim, com o Sudão do Sul conquistando a independência, deixando Bashir em uma posição fraca. Logo depois, a economia do Sudão entrou em colapso. Muitos dos recursos de petróleo que sustentavam o país estavam baseados no sul, que não estava mais sob controle de Bashir. Para fortalecer seu poder, Bashir deu a Emeti e ao Janjaweed o status oficial de força paramilitar chamada Forças de Apoio Rápido, CRSF, em 2013. Inicialmente, o grupo estava sob a Agência de Inteligência do Sudão, PSNIS, também um dos protetores de Bashir, apesar de apoiarem as SAF na guerra em curso em Darfur. Em 2017, Bashir aprovou uma lei colocando Emeti diretamente sob seu comando, deixando claro que o principal objetivo das RSF era protegê-lo.
Para manter a lealdade das RSF, Bashir deu a Hemeti autonomia financeira e permitiu que ele controlasse algumas minas de ouro em Darfur, contrabandeasse armas e minerais para lugares como Chad e Líbia e enviasse tropas para regiões devastadas pela guerra em troca de dinheiro. Ao mesmo tempo, Bashir continuou permitindo que as SAF tivessem participação em importantes setores da indústria, como produção de armas e telecomunicações. Enquanto Bashir enriquecia essas duas forças, os civis continuavam a lutar. Protestos eclodiram em 2018, em meio a uma grave crise econômica. Foi quando Bashir enfrentou seu maior desafio, colocando seu esquema de proteção à prova. O gatilho final foi o orçamento do governo, que alocou cerca de 60 a 70% para o setor de segurança e que incluía os protetores de Bashir, enquanto o povo sudanês lutava por necessidades básicas. Isso levou à maior revolução na história do Sudão. Protestos espontâneos eclodiram em diferentes partes do país. E então eles se deslocaram para Khartoum, na capital. Bashir se recusou a deixar o cargo. As RSF, SAF e outros setores de segurança o apoiaram e reprimiram os manifestantes que, em última análise, queriam democracia. Mas os manifestantes não recuaram por meses e ficou claro para as RSF e SAF e que a liderança de Bashir não seria mais tão útil para eles. Então, em 11 de abril de 2019, eles fizeram um movimento que surpreendeu os civis e Bashir. Comandantes das SAF se uniram com Hemeti, das RSF, e removeram Bashir do poder. Os manifestantes celebraram a remoção de Bashir e mais não confiavam no homem que fez isso acontecer. Um dia após o golpe, Abdel Fattah al-Burhan e um antigo comandante regional em Darfur assumiu o Comando do Sul. Juntos, os dois homens assumiram o controle do Sudão. As pessoas os viam como cúmplices da violência em Darfur todos aqueles anos atrás, onde trabalharam juntos. Um como membro das Forças Armadas do Sudão, e outro como líder de uma milícia do mesmo lado e contra grandes proporções da população de Darfur. E logo, os dois homens se voltaram contra os manifestantes. Quando os protestos pró-democracia continuaram a se intensificar em Khartoum, Hemeti e suas forças começaram a reprimir. Em 3 de junho de 2019, as RSF mataram mais de 100 pessoas em um protesto sentado. E outros massacres continuaram por todo o país. Após isso, esses países foram forçados a intervir para ajudar a colocar o Sudão em um caminho democrático. Os Estados Unidos, com seus aliados árabes, Reino Unido, Etiópia e União Africana, pressionaram o exército sudanês e os manifestantes a aceitar um acordo de compartilhamento de poder. Nesse novo acordo, representantes tanto do exército quanto dos manifestantes fariam parte de um conselho de transição. Nesse plano, o exército teria o controle por 21 meses e os civis por 18. Isso significava que o exército eventualmente teria que transferir o poder para os civis que governam o país. O problema foi que, apesar dos avisos dos manifestantes, esses dois homens militares foram colocados no comando do conselho, com Burhan como presidente e Hemeti como vice-presidente. Inicialmente, o conselho agiu de acordo com o acordo e instalou um novo primeiro-ministro, Abdallah Hamdok. Mas após várias intervenções militares desses líderes como um golpe encenado em outubro de 2021, Hamdok renunciou em janeiro de 2022. Isso fez de Burhan o líder de fato do Sudão e Hemeti como seu número 2 novamente. Mas Hemeti nunca se sentiu totalmente confortável em ser o segundo violino. Especialmente porque ele havia acumulado essa fortuna e se posicionado para desempenhar o papel de estadista quase melhor do que o próprio Burhan. Enquanto Burhan desenvolvia alianças pessoais com líderes do Oriente Médio, Europa e Ásia ao longo dos anos, Hemeti fez o mesmo usando suas riquezas das minas de ouro para construir relacionamentos com pessoas influentes nesses países também. Após mais um ano de protestos os Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Reino Unido pressionaram Burhan, Hemeti e os manifestantes a assinar outro acordo. Em 5 de dezembro de 2020, Burhan, Hemeti e partidos políticos assinaram prometendo um novo governo de transição liderado por civis até abril de 2023. Mas esses dois homens discordaram de uma parte fundamental do acordo.
As RSF precisariam se tornar parte do exército de Burhan e o que limitaria o poder de Hemeti. Burhan queria que isso acontecesse em 2 anos. Mas Hemeti propôs 10. Essa discordância causou uma grande divisão entre Burhan e Hemeti e o que levou ao conflito atual entre os dois homens. Eles colocaram centenas de milhares de homens armados por todo o país. Burhan e seu exército possuem uma força aérea responsável por muitas das baixas. E as finanças de Hemeti permitem que ele arme cada vez mais homens no terreno. Centenas de civis já foram mortos e milhares fugiram do Sudão. Os cessar-fogo têm sido rotineiramente quebrados. E as negociações entre as partes em conflito não avançaram. O que antes era uma revolução esperançosa foi interrompido por esses dois homens. Não importa quem vença essa guerra, os manifestantes se sentem traídos e pelos líderes de fato do país e também pela comunidade internacional que afirmava apoiar suas esperanças por democracia.